Como é que eu vou fazer para calcular um limite desse tipo, ó, onde x vai para infinito? Ó. Aí, se tu bota números muito grandes aqui para esse x, aí fica exponencial de números grandes, que são números enormes. Dividido, aqui mesma coisa. Se você colocar a base muito grande, essa base ao quadrado também é enorme. É um tipo de indeterminação. E será que tem um jeito de a gente sair dessa? Os gráficos dessas duas funções podem até nos dar uma pista. Porque aqui a gente observa como a função exponencial cresce muito mais rápido do que a função x ao quadrado. Então, quando o x estiver muito grande, o gráfico dá a ideia para a gente de que essa de cima está assumindo valores maiores mais rapidamente do que essa função que está aqui embaixo. Parece que vai dar infinito isso aqui. Mas seria bom você ter uma ferramenta que pudesse te responder isso assim, com muita facilidade e de uma forma precisa. A aula de hoje é sobre esse tipo de indeterminação. Regra de L'Hopital para indeterminação infinito sobre infinito. Suponha que você tenha duas funções, f e g. Elas são deriváveis em i, que é um intervalo aberto, e esse intervalo aberto contém um número a, ou um ponto a, que é para onde eu vou mandar o x. Na verdade, f e g podem ou não ser deriváveis em x igual a a. O teorema funciona. Mas elas têm que ser deriváveis no intervalo, certo? Em a, tanto faz. Com limite da f, quando x tende a a, sendo infinito, e limite da função g, quando x tende a a, sendo infinito. Então, que maravilha! O limite de f de x sobre g de x, quando x tende a a, é igual ao limite de f' dividido por g', quando x tende a a. A observação é que vale essa regra se o x tende a a pela esquerda, se o x tende a a pela direita, se o x tende a menos infinito ou se o x tende a infinito, que é o mais infinito. Demonstração dessa regra, ou ideia da demonstração, é complicado. Não dá para fazer aqui. Então acredite em mim. Vale a regra de L'Hopital para essa situação de infinito sobre infinito, e o que nós devemos fazer até o final dessa aula são exemplos. Você vê que aplicar essa regra é a mesma coisa do caso anterior, 0 sobre 0. O exemplo 1 é aquele proposto no início da aula. A gente já viu que essa situação nos leva para infinito sobre infinito. Pela regra de L'Hopital, você pode calcular isto simplesmente derivando o numerador e dividindo pela derivada do denominador. Isto é o limite quando x tende a infinito, a derivada da exponencial é a própria, e derivada de x², 2x. A questão é que aqui você tem de novo infinito sobre infinito, né? É elevado a x para x grande, dá números enormes, e duas vezes números enormes também, são números enormes. Quer dizer, você vai usar novamente a regra de L'Hopital, derivando o numerador e dividindo pela derivada do denominador. Então fica o limite quando x tende a infinito da exponencial de x dividido por derivada de 2x, agora somente 2. Olha que interessante. É elevado a x, x grande, é um número enorme. Dividido por 2, infinito. Isto aqui confirma o que a gente sabia pelo gráfico, é que a exponencial, quando o x é grande, cresce muito mais do que a função quadrática. Então veja, para x grande, como o resultado desse limite deu infinito, quer dizer que os valores para o numerador, eles estão assim bem maiores do que os valores do denominador. Então essa função ela está
subindo mais rapidamente do que essa, como a gente viu no gráfico, né? Agora esse, ó, x vai para infinito, ln de x. Lembre do gráfico de ln de x, né? Assim, né? Y igual a ln de x. Então, quando o x é grande, ln de x também é cada vez maior. Ou seja, tu tem infinito no numerador. E raiz de x, hein? Raiz de x é bem parecido, é assim, né? Mesma coisa. Vai para infinito, né? Não sei quem vai mais rápido. Eu fiz aqui um rabisco aleatório nos gráficos. Honestamente, não sei quem cresce mais aqui. Vamos fazer a conta do limite, aí ele vai nos dar a certeza de quem cresce mais rapidamente, se é raiz de x ou se é ln de x. Vamos ver. Olha, pela regra de L'Hopital, a derivada de ln de x é 1 sobre x dividido, e a derivada de 2 vezes raiz de x. Olha, isso é 2 e a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. É claro que esse 2 aqui de baixo, né? Quando você dividir esse 2 por 2 aqui vai cancelar. Aí fica 1 sobre x, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Fica assim, né? O limite, quando x tende a infinito, de raiz de x dividido por x. Não, mas aqui a base é x, né? Mesma base. Então você vai repetir a base, ó, e subtrai os expoentes. Ó. Aqui não é um meio, aí um meio menos 1. Não dá menos um meio, né? Você está fazendo a divisão. X elevado a 1 meio dividido por x elevado a 1. 1 meio menos 1 é menos 1 meio. Então isso aqui, na verdade, é isso, né? 1 sobre x elevado a 1 meio. E x é muito grande, né? Então 1 dividido aqui vai dar um número enorme. Então o resultado disso é 0, né? Significa o quê? Que a raiz de x, que é a que está embaixo, está crescendo mais do que o ln de x, que está aqui em cima. Essa daqui está indo assim, tá assumindo valores cada vez maiores, bem mais rápido do que essa. Isso confirma que esse limite é igual a 0. Então, de fato, o comportamento das funções deve ser esse daqui que a gente está vendo, né? Para ser mais preciso, veja aí o gráfico das duas funções feitos no GeoGebra. Aqui nós temos um probleminha para encontrar esse limite. Porque secante é 1 sobre cosseno. E cosseno de π sobre 2 é 0. Ou seja, π sobre 2 ele é uma descontinuidade para secante. E para tangente é a mesma coisa, porque tangente é seno sobre cosseno. Aí tu vai ter cosseno de π sobre 2 no denominador. Vai ser outra descontinuidade. Quer dizer que, fazendo um gráfico bem grosseiro aqui, você tem aqui π sobre 2. Então, à esquerda de π sobre 2 deve acontecer, possa ser que aconteça uma coisa e à direita aconteça outra, por causa dessa descontinuidade. Ou seja, você vai ter que analisar aqui limites laterais. Limite quando x tende a π sobre 2 pela esquerda. Então, tu tem secante. Ó. Bota aqui, secante de x. 1 sobre cosseno de x. Aí tu está se aproximando aqui de π sobre 2. Quer dizer que, veja, o cosseno de π sobre 2 não é 0. Então tu está ficando aqui, ó, com 1 sobre números muito pequenos. Então isso aqui está indo para infinito. Então você já vai ter uma coisa do tipo infinito aqui. E se você observar o denominador, é a mesma coisa, porque a tangente de x, que é seno de x sobre cosseno de x, quando o x vai para π sobre 2, em cima vai para 1. O seno de π sobre 2 é 1. E embaixo vai para 0. Então tu vai ter 1 dividido também por números muito pequenos. Então, números muito grandes. Então você está com infinito sobre infinito. E de fato é infinito essa tendência no numerador. Deixa eu te explicar por quê. Talvez não tenha ficado claro. Olha, você está se aproximando de π sobre 2 pela esquerda. Quer dizer que você está pegando arcos. Você está pegando arcos menores do que π sobre 2. Assim, ó.
você está considerando esses arcos aqui, ó. Você está pegando, por exemplo, esse arco, aí está pegando esse arco aqui, ó. Você está se aproximando, π sobre 2 está aqui. Então você tem x tende a π sobre 2 pela esquerda, é se aproximar de π sobre 2 com arcos menores do que π sobre 2. E aí, quem é o valor do cosseno? O valor do cosseno não é medido aqui no eixo x? Então esses valores, eles são, ó, positivos aqui. Então, como são positivos, tu tem 1 dividido aqui por um número que está muito pequeno, muito perto de zero, só que positivo. O gráfico da função cosseno diz a mesma coisa. Você se aproxima de π sobre 2 pela esquerda, ó, com valores menores do que π sobre 2, e você observa que os valores são positivos. Ó. Quanto mais você está perto de π sobre 2, você tá se aproximando de zero, mas é com valores positivos. Se a aproximação for pela direita, que vai ser o outro caso, você vai ver que os valores vão ser negativos, vão estar aqui abaixo do zero. Então, de fato, aqui é mais infinito. E no caso da tangente, é a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa, porque o seno... Só que aqui tem o seno também, né? Mas o seno vai tender a 1. E aqui embaixo, cosseno de x. Mesmo jeito. Com valores positivos, vai se aproximando de zero. Quando x tende a π sobre 2 pela esquerda. Então, de fato, é infinito sobre infinito. Aí a regra de L'Hopital diz que é limite quando x tende a π sobre 2 pela esquerda. E aí você bota logo a derivada da secante, que é secante vezes tangente, como a gente aprende lá nas derivadas de funções trigonométricas. Derivada de 1 é zero e derivada da tangente é secante quadrado de x. Só que aí você tem secante e aqui secante quadrado. Então, na verdade, tem secante vezes secante aqui embaixo. Quer dizer que você vai efetuar a divisão, aí vai cancelar assim, né? Essa secante com uma dessas duas aqui. Então isso fica limite quando x tende a π sobre 2 pela esquerda. Lembre que tangente é seno sobre cosseno, como eu já escrevi aqui do lado, né? Isso aqui dividido pela secante. Assim, né? A tangente é aqui em cima, seno sobre cosseno, e aqui embaixo sobra somente secante, que é 1 sobre cosseno. Seno de x sobre cosseno de x. Repete essa primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda fração. Assim, cosseno dividido por cosseno dá 1. Então você chegou apenas a limite quando x tende a π sobre 2 pela esquerda de seno de x. Agora é só substituir. Seno de π sobre 2. E o seno de π sobre 2 a gente sabe que é igual a 1. Fica como exercício para você calcular quando x tende a π sobre 2 pela direita. E aí você vai ter o limite pela esquerda, pela direita, aí você vai concluir se de fato esse limite existe, né? Se pela direita também for igual a 1, aí a conclusão é que esse limite aqui é igual a 1. Pause esse vídeo e verifique. Esse é interessante, porque se x é grande, aí aqui tu vai ter infinito. Aí seno de 1 sobre x, x é grande, então 1 sobre um número muito grande vai para zero, e seno de zero é zero. Então tu tem infinito vezes zero, que também é uma indeterminação. Aí quando for infinito vezes zero, o que é que você faz? Você trabalha com essa expressão para transformar ela numa coisa do tipo infinito sobre infinito e você usar a regra de L'Hopital. Então a ideia é simplesmente você fazer uma mudança de variável. Você faz assim, ó, h igual a 1 sobre x. O x não tende a infinito? Então você tem o seguinte, ó, x tende a infinito. Isso é a mesma coisa de dizer que o h tende a zero. Fica assim, ó, limite. Vou mudar de x para h, então h tende a zero. Quem é x? Bom, se h é 1 sobre x, x é 1 sobre h. Então fica 1 sobre h vezes, e 1 sobre x é h. Então fica seno de h. Eita, só para ficar bonitinho aqui, ó. Limite quando h tende a zero de seno de h sobre h. Este limite a gente conhece. Esse limite é o número 1, né? Então, só corrigindo que eu falei uma coisa agora incompleta, né? Quando você tem infinito vezes zero, você pode trabalhar
com essa expressão para transformar ela numa coisa que dá infinito sobre infinito, ou, nesse caso aqui, 0 sobre 0, né? Aqui a gente, ó, fez a mudança de variável e transformou ela numa coisa do tipo 0 sobre 0, seno de h, quando h vai para 0, né? Fica seno de 0, que é 0, e aqui dividido por h, que é 0, então 0 sobre 0. Então, nesse caso, você transforma ela ou em 0 sobre 0 ou em infinito sobre infinito. Pronto, esse daqui, ó. Esse daqui, x tende a 0 pela direita. Então, você está aqui claramente com uma coisa do tipo, ó, 0 vezes... Olha que interessante, ln de x, quando x tende a 0, vai para menos infinito, né? Lembra lá do gráfico de ln, que é assim? Então, quando você se aproxima de 0, o ln lá para baixo. Ó. Então, é uma coisa do tipo 0 vezes infinito. Aí você pode deixar o ln de x no numerador. E aqui embaixo você coloca 1 sobre raiz de x. Não é isso? Ó? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Dá exatamente isso. E aqui você vai ter agora menos infinito. E aqui embaixo, quando o x tende a 0, tu vai ficar com 1 dividido por um número muito pequeno, que é infinito. Então é uma coisa do tipo infinito sobre infinito, né? No caso, menos infinito de cima, embaixo, infinito. Aí você usa L'Hopital. A derivada de ln de x é 1 sobre x, dividido, e a derivada desse aqui é menos 1 meio, ó, x elevado a menos 1 meio, menos 1, que é menos 3 meios. Ou seja, isso é o limite quando x tende a 0 pela direita, de 1 sobre x dividido... Aqui tu pode jogar esse... Tá assim, menos 1 sobre 2, aí x elevado a 3 meios, que é igual a esse limite, né? Aí 1 sobre x que multiplica, aí o inverso da segunda. Então aqui está o menos, ó. Vou botar o 2x elevado a 3 meios para cima, dividido por 1. Aqui tu tem esse menos 2 que é uma constante. Bom, eu vou deixar ele aqui fora, ó. Pronto, e aí tu faz, ó. Repete a base e subtrai os expoentes. Não é 3 meios menos 1? 3 meios menos 1, ó. Então fica menos 2, limite, quando x tende a 0 pela direita. 3 meios menos 1 dá 1 meio, né? Vai dar x elevado a 1 meio. Ou seja, menos 2 vezes 0, que é igual a 0. Vamos trabalhar para encontrar este limite. X tende a 0. Agora, veja que coisa, ó. Porque se o x tender a 0 pela direita, então, como é a tendência do seno de x? Se você observar o gráfico da função seno, aqui, ó, se você se aproximar pela direita de 0, a função seno de x também vai se aproximar de 0. Ó. Só que com valores que estão acima do eixo x, quer dizer que ela vai se aproximar de 0 pela direita. Se essa tendência é pela direita, o que é que eu vou esperar de 1 sobre seno de x menos 1 sobre x? Porque assim, esse aqui vai se aproximar de 1 dividido por seno. Seno vai para 0 pela direita. Então, isso aqui vai para infinito. Essa primeira parcela. E 1 sobre x também vai para infinito. Mas como aqui está menos, então isso está indo para menos infinito. O que é infinito menos infinito? Isto aqui é uma indeterminação. Analogamente, se você faz o x tender a 0 ó, pela esquerda, o seno também vai para 0. Ó. Olha o seno aqui indo para 0, os valores de seno. Só que eles estão indo para 0 ó, abaixo do eixo x. Então, eles estão indo para 0 com valores negativos. Quer dizer que o seno de x vai para 0 menos. E se isso aqui acontece, 1 sobre seno de x menos 1 sobre x tende a quem? Aqui você vai para menos infinito. E esse outro aqui você vai para menos 1 sobre x. Aí x vai para 0 pela esquerda. Então aqui também está indo para menos infinito. Só que menos, uma coisa que vai para menos infinito, é algo que vai para mais infinito. Então você continua sem saber o comportamento dessa diferença dessas duas funções quando o x tende a 0 também pela esquerda. Aí vamos ter que
trabalhar para, de alguma forma, a gente cair na regra do L'Hopital. Seja fazendo aparecer alguma coisa do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Eu vou pegar esse 1 sobre seno de x menos esse 1 sobre x e aí vamos simplesmente tirar o mínimo, que é x vezes seno de x. Então x vezes seno dividido por seno de x dá x vezes 1, x, menos x seno de x dividido por x dá somente seno de x e vezes 1 dá seno de x. Então fica aqui menos seno de x. Essa nova expressão que apareceu, ó, se tu faz o x tender a zero, isso aqui vai para zero e seno de zero é zero. Então o numerador vai para zero. E aqui embaixo a mesma coisa. O x vai para zero, então isso zero vezes seno de zero, que é zero. Então você tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Nesse vídeo eu estou trabalhando com indeterminações do tipo infinito sobre infinito. Aqui apareceu 0 sobre 0, mas eu chamo a atenção porque eu tive uma indeterminação desse tipo, né, envolvendo ainda infinitos, e transformei ela em uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então o limite que a gente quer calcular, que é esse, vai ser o limite dessa nova expressão, né? E aqui você tem 0 sobre 0, você pode aplicar a regra de L'Hopital. Vamos botar aqui, ó, x menos seno de x' dividido por x vezes seno de x'. Aí derivada de x é 1, menos derivada do seno, que é o cosseno. Dividido, aqui você vai usar a regra do produto. Ó. Derivada da primeira vezes a segunda, dá apenas seno de x, né? Mais a primeira, que é x, vezes a derivada da segunda. A derivada do seno é cosseno de x. Só que quando o x tende a zero, cosseno de x tende a 1. Então tu fica com 1 menos 1, 0. Dividido por seno de 0 é 0 e tudo bem, cosseno de 0 é 1, mas está multiplicando aqui por x, o x vai ser 0, né? Então embaixo aqui vai dar 0 também. Quer dizer que você vai usar mais uma vez a regra de L'Hopital. Ou seja, limite, derivada do numerador dividido pela derivada do denominador. A derivada aqui desse daqui dá 0 e a derivada do cosseno dá menos o seno. Com esse menos aqui vai dar mais o seno de x. Dividido, derivada do seno é cosseno de x e a derivada de x cosseno. Derivada da primeira, que é 1 vezes a segunda, então vai dar cosseno de x. Aí mais a primeira vezes a derivada da segunda. A primeira é x, a derivada da segunda é cosseno, derivada de cosseno é menos seno. Então vai ficar menos x seno de x. Aí eu tenho cosseno mais cosseno aqui, ó, que dá 2 vezes cosseno de x. Aí menos x seno de x. Agora tente substituir. Fica seno de 0 dividido por 2 vezes cosseno de 0 menos 0 vezes seno de 0. O seno de 0 é 0. Sobre 2 vezes o cosseno de 0 é 1, menos 0 vezes seno de 0 dá 0. Então você... Este é o resultado deste limite.